Boa tarde, pessoal. Deus tem sido bom e misericordioso. Agradeço, reforço aqui minha gratidão pela hospitalidade, o carinho. Hoje tivemos uma tarde muito agradável com os nossos irmãos da liderança dessa igreja e daqueles que colaboram para o testemunho de Jesus aqui nessa cidade. Queridos, como prometido, ontem nós tratamos aqui sobre o tema de Jesus como centro da igreja e a razão por que a gente faz o que faz. Jesus sendo reconhecido em tudo aquilo que Deus fez com que ele fosse, né? Jesus como o nosso Cristo, como Filho de Deus, o herdeiro de todas as coisas, e nós, pela graça, co-herdeiros com ele. E vimos que o nosso acesso a Deus não é nada trivial. O nosso acesso a Deus se deu por uma obra magnífica que o próprio Deus fez por meio do seu Filho, que é rei, sacerdote e profeta. E vimos como esse tema era essencial, porque por mais que o homem queira se aproximar de Deus e adorá-lo, vimos que a exclusividade e a suficiência de Jesus é o único meio pelo qual nós temos acesso à realidade de Deus e como Deus se deu a nós por meio do seu Filho. Eu prometi também que falaríamos hoje sobre a adoção, e é o que vamos falar agora. Falei sobre a importância daquela doutrina para a reforma, da centralidade de Cristo. Vocês sabem, na tradição reformada chama de solus Christus, né? A Cristo como suficiente, como o caminho inevitável a Deus, como mediador, como sacerdote que intercede por nós diante do Pai, e falávamos sobre a sua vitória, o seu triunfo, como aquele a quem Deus deu todo o poder nos céus e na terra. Hoje falaremos sobre como Deus nos fez filhos e filhas de Deus. Outro fato que a obra de Cristo e do Evangelho não é e continua não sendo nada trivial. Não é trivial você se ver como filho de Deus e filha de Deus. Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Esse será um de alguns textos que nós veremos daqui a pouco. João, capítulo 1, verso 11. Leremos aí até o verso 13. Apenas 3 versículos. João 1, 11 a 13. Assim diz a palavra do Senhor, o Santo Evangelho. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Amém? Amém. Irmãos, falar sobre o tema da adoção, uma doutrina muito importante para nós cristãos, é falar de uma relação, acima de tudo de uma relação. Mas antes de eu focar na relação, eu quero fazer menção aqui a um uso anterior desse conceito. Existe um teólogo chamado Trevor Burke, escreveu um livro chamado Adopted in God's Family, em inglês é Adotados na Família de Deus, não temos esse livro em português. E o Trevor, nesse livro, faz um trabalho muito interessante. Ele recupera o sentido original da palavra adoção, como ela aparece no Novo Testamento. Não é uma palavra fácil, é a palavra iriothesias em grego. Irio em grego é filho, em língua grega. É curioso, porque a própria palavra adoção em grego tem a palavra filho lá, porque a ideia é tornar-se filho. Adoção, no seu sentido grego, é tornar-se filho. Mas ele resgata o sentido cultural da adoção. Como era a adoção na época que Paulo escreveu sobre a adoção, quando João fala sobre a adoção? O que estava por trás da imaginação dessa linguagem, adoção naquela época? E, gente, fique sabendo, não tem nada que ver com o motivo por que as pessoas fazem a adoção hoje. E isso é importante. Porque, claro, hoje, comumente, famílias que optam pela adoção o fazem geralmente, ou quando, de repente, não tiveram filhos, ou não tiveram a quantidade de filhos, e aí realmente fez um exercício de, quem sabe, a gente não adota uma criança. Geralmente, a adoção, nesses casos, vem como uma expressão de compaixão, de amor da família, ou porque a família quer demonstrar carinho por essas crianças que foram alienadas de seus pais, abandonadas por seus pais, ou coisa dessa natureza. Contudo, a linguagem de adoção, na época de Paulo, por exemplo, não tinha esse tipo de conotação.
Na época de Paulo, a adoção geralmente estava associado a um homem muito rico. Era assim que as adoções aconteciam. Um homem muito rico que não tinha herdeiro. Geralmente era assim que a adoção acontecia. Não era por compaixão. Os romanos não adotavam por compaixão. Eles adotavam porque queriam perpetuar os seus bens e o seu poder por uma geração. Mas como não tinham filhos, geralmente um homem muito rico e abastado saía à caça de um filho, de um herdeiro. Geralmente, jovens já criados por alguma família. E ele escolhia aquele jovem, perguntava se a família concordava que ele se tornasse seu herdeiro legal, por consequência o seu filho legal, para ser aquele que receberia a herança desse homem rico. E essa é uma linguagem importante. É uma linguagem importante porque, de repente, nós não vemos aqui uma necessidade por trás da adoção, mas um ato deliberado e gracioso desse homem rico, que de forma incondicional transmite os seus bens, a sua herança, para um desconhecido, para alguém que sequer tem algum vínculo familiar com a sua família. Ele simplesmente, de forma deliberada, olha para alguém que ele acha que pode ser interessante e fala: você quer ser o meu herdeiro? E a sua família concorda? E é claro que tem as suas implicações. Ao se tornar legal e juridicamente filho daquele pai rico, ele rompe os seus vínculos com seus pais biológicos. Ele agora se torna filho daquele homem. Gente, isso diz muito sobre como Deus nos adotou também. Pense em nosso Deus como Deus extremamente rico. Um Deus que quer perpetuar seus bens e a sua graça por gerações. E Deus, de maneira deliberada, sem nenhum tipo de vínculo genético, nenhum de nós aqui é, por alguma razão, geneticamente descendente físico de Jesus, claro, até porque ele não teve filhos. E de repente Deus sai em busca de alguém para ser incorporado na sua família e participar da sua herança. Pois, quando falamos de filiação ou de nos tornarmos filhos, adoção nesse sentido, nós estamos falando de uma mudança ou de algumas mudanças. Uma mudança de condição, uma mudança na relação, uma mudança na herança, uma mudança na identidade e uma mudança quanto à família. Sermos adotados ou transformados em filhos e filhas de Deus muda tudo. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque a Bíblia vai dizer que todo ser humano é, nesse momento, tudo menos filho de Deus. E aí aqui tem uma informação importante. Muita gente acha que você dizer filho de Deus, que toda a humanidade é filho de Deus. E não é verdade. Não é qualquer ser humano que pode ser chamado filho de Deus. Você já viu quando uma pessoa não recebe alguma coisa, não participa de alguma coisa? Mas eu também sou filho de Deus. Será? Não é qualquer pessoa que pode arrogar o título de filho de Deus. E por isso eu disse que filho de Deus não é trivial. Atenção, não é possível herdar a eternidade, e aqui eu falo herdar de forma muito intencional, não é possível herdar os bens divinos sem você ser filho. Se você não é filho de Deus, não é filha de Deus, você não tem qualquer acesso ao que Deus transmitirá pela eternidade. E de novo, não é toda a humanidade que é tratada como filha e filho de Deus. A humanidade é criatura de Deus. Porque ser filho de Deus pressupõe uma relação. Pressupõe, pelo menos um texto que nós acabamos de ler, um ato deliberado da vontade divina. Deus tem que querer um filho. Pois bem, o que a Bíblia diz sobre a humanidade em termos gerais? Efésios, capítulo 2, verso 2, diz que éramos filhos da desobediência. Se tem uma coisa que a humanidade é de forma indiscriminada, é que ela é filha da desobediência. De quem? De Adão. A desobediência de Adão concebeu uma geração de filhos e filhas da desobediência. Se tem uma outra filiação que a Bíblia também nos fala, também em Efésios capítulo 2, agora no verso seguinte, verso 3, é que éramos filhos da ira por natureza. O que significa filho da ira? Se tem uma coisa que a humanidade, sem exceção, a não ser que Deus crie a exceção, receberá como herança, inevitavelmente, é a ira de Deus. Filhos da ira por natureza. Pastor John Piper diz, o que um homem tem que fazer para ser condenado? Você sabe? Nascer. Nascer.
Se a providência de Deus, se a graça de Deus não penetrar na história e não iluminar o ser humano, e o ser humano de repente abrir os seus olhos, enxergar a realidade de Deus e Deus o conceber segundo a sua vontade, esse é o destino indiscriminado para a humanidade. Mas, como diz Paulo, graças a Deus pelas suas misericórdias. Se a adoção muda a condição, relação, herança, identidade e família, quero destacar aqui, por que a teologia ou a doutrina da adoção é tão importante para nós cristãos? Primeiro porque, claro, era um tema caro para os reformadores. Todos os reformadores deram ampla ênfase nessa transformação milagrosa em que Deus nos tira de filhos da ira e filhos da desobediência e nos transforma em membros da sua família divina. É um movimento extraordinário. Talvez você imagine que a justificação e a obra da salvação, muita gente imagina a salvação assim, entendi, salvação ou a doutrina da justificação, que foi tão ensinada por Lutero e que fez a reforma ser o que ela foi, muita gente imagina assim, entendi, a justificação, Deus me imputa a justiça, e se eu tinha uma dívida de R$1.000 na conta, Jesus pagou a dívida, e agora minha conta está zerada. Não, isso é o perdão. A justificação é mais do que o perdão. Ela inclui o perdão, mas não é só o perdão. A justificação é um Deus que não apenas pagou a dívida, Ele colocou um saldo positivo na sua conta. Ele colocou crédito na sua conta. É assim que você tem que imaginar. Porque Deus não simplesmente nos perdoou. Ele creditou a nós a justiça do seu Filho. E isso torna a nossa relação com Deus incrementada. Ou talvez você imagine a salvação como uma obra em que Deus reverte o pecado de Adão. E quase como que Deus te devolvesse o estado de inocência inicial. Mas a salvação não é uma reversão. A salvação é mais. Deus não apenas recupera o seu destino como criatura de Deus. Deus te dá um status novo. Qual é o status? Filho de Deus. Filho de Deus. Filha de Deus. Isso é mais. Isso é um superplus. Isso é uma abundância. Isso é mais do que simplesmente voltar a um estado de inocência original. É Deus nos colocar dentro de um plano divino. Repito, de uma relação. Então, repito, se a adoção tem a ver com condição, relação, herança, identidade e família, por que é tão importante falar de adoção no século XXI? Por algumas razões. Se Deus muda a nossa condição, hoje, como filhos de Deus, qual era a nossa condição antes? Pobreza, privação, alienação de Deus. Qual era a nossa relação antes? Solidão, carência e tensões relacionais. Qual era a nossa relação antes? E por que herança tem a ver com adoção e é importante? Porque o ser humano hoje é presentista, obcecado com o tempo presente, desesperado, sem nenhum horizonte de bem para o futuro, inseguro, ansioso. Por que identidade é um tema importante e por que a adoção é relevante para o século XXI? Porque se você observar, todas as discussões nesse presente momento entre os seres humanos é sobre identitarismo, identidade de gênero, tribalismo, polarização política, partidarismo e a tentativa humana de se expressar e de ser autêntico. A doutrina da adoção é relevante também, porque se ela trata do tema da família, o que mais temos hoje é uma crise familiar. É a solidão implacável, é a falta de senso de pertencimento, de se ver membro de uma comunidade. As famílias estão estilhaçando, as comunidades estão estilhaçando, o ser humano sofre de uma crise de pertencimento, isso está cada vez mais evidente. Mas João, capítulo 1, verso de 11 a 13, que acabamos de ler, traz um outro cenário. O texto diz claramente que ele veio para o seu, mas os seus não o receberam. Quem eram os seus, senão aqueles que seriam naturalmente os herdeiros e filhos de Deus? Deus esperava que os filhos de Abraão, em alguma medida, ou pelo menos é o que se espera numa leitura bíblica natural, é que os filhos físicos de Abraão fossem de fato os primeiros a receberem a boa nova. Ou pelo menos os primeiros, e eles de fato foram os primeiros, mas os primeiros em quantidade. Era natural que os filhos físicos de Abraão, que participou de toda a história da redenção, fossem os primeiros a receberem a boa nova, mas o texto diz que ele veio para os seus, mas majoritariamente os seus não receberam. Mas, aí tem o verso 12, mas a todos que o receberam,
Deus lhes deu um poder. Ou algumas versões antigas diz, lhes deu a atribuição de serem feitos. Atenção para os verbos. Feitos. Não eram filhos naturais. Não eram filhos naturais. Foram feitos. Filhos de Deus. Então Deus tem que te fazer filho de Deus. Tem que te fazer filha de Deus. Mas como nos tornamos filhos de Deus? O texto é claro, a saber, os que creem no seu nome, aqui se referindo a Jesus. Claro que crer no nome de Jesus não é simplesmente você acreditar no nome, no sentido simples do termo. Crer no nome significa você confiar na história que Deus fez em Jesus. O nome é a biografia, é o que Deus realizou em Cristo do início ao fim do seu ministério terreno e se estendeu na sua intercessão nos céus. Crer em Cristo é abraçar a pessoa e a obra de Jesus por inteiro. A fé, ela é mais consistente do que a gente pode imaginar. Crer em Cristo é acolher Cristo, é beber e comer o que Cristo fez. E a gente sabe disso, que quem vai herdar o reino de Deus, quem é o Filho de Deus, não são aqueles que nasceram do sangue nem da vontade da carne. Filho de Deus não é gerado ou gerido ou parido da vontade humana. O Filho de Deus nasce de outra vontade. Ele nasce da vontade de Deus. É o que está aí no verso 13. Não nasceram nem da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus cria coisas. A vontade de Deus criou o mundo. E a vontade de Deus está agora criando filhos e filhas. João capítulo 14, verso 18, Jesus disse claramente para os discípulos, não deixarei que fiquem órfãos. Você ouviu isso? Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Em Cristo toda a orfandade acaba. Em Cristo todo desamparo divino, na relação com o divino, acaba. Para isso, Deus tem que operar um outro milagre em nós. E aí Paulo aprofunda o tema da adoção em Deus. E aí vocês vão entender. Irmãos, dizer que nós somos filhos e filhas de Deus implica no fato de que Deus nos introduziu numa nova realidade e nos fez membros de uma família que era inacessível. Ser filho de Deus significa que o Pai olha para mim e para você e nos ama nos mesmos termos que Ele ama o seu próprio filho. Pensa que Deus, antes de criar céus e terra, Deus, como diz Agostinho, era uma grande família divina. Pai, Filho e Espírito Santo numa ciranda de amor desde a eternidade. O Pai derramando o seu amor sobre o Filho amando o Pai, e essa família plena, sem nenhuma carência, satisfeita em si mesmo, decide estender esse amor ao universo. Deus cria o mundo não porque ele estava carente. Escute isso. Deus não criou o universo porque ele estava carente. Deus criou o universo porque ele era abundante no seu amor. Deus transbordava de amor. Deus transbordava tanto de amor que ele decidiu criar um universo onde depositar esse amor. E por que ele anda fazendo filhos e filhas de Deus? Para convidar gente para a festa. Para convidar gente para a grande celebração. Para ter gente dentro desse grande festival de amor que ele já tinha em si mesmo, na sua natureza, mas ele optou, decidiu, a sua vontade planejou pegar filhos da ira, filhos da desobediência, transformá-los em filhas e filhos de Deus e incorporar esses membros recém-chegados à sua própria família divina. Abra sua Bíblia, agora você tem que abrir, Romanos 8. Um outro texto que eu vou ler com vocês. Romanos 8, 14. Agora o apóstolo Paulo, falando sobre o mesmo tema. Romanos 8, 14 a 17 diz assim. Eu vou lendo e vou explicando. Paulo faz uma tese. O que é uma tese? Uma afirmação. Paulo faz muito isso nas suas cartas. Ele faz uma afirmação e depois ele vai dar as razões por que ele fez aquela afirmação. Ou por que aquela afirmação faz sentido. Então Paulo, no verso 14, ele faz uma afirmação.
Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então ele faz uma afirmação. Aí Paulo vai explicar por que são filhos de Deus. Essa é a tese. E aí Paulo começa a fazer uma descrição no verso 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. O que é o espírito de escravidão? É um espírito que mantém o homem sobre uma lógica de escravo. A relação dele com Deus, a relação dele com as pessoas, a relação dele com o mundo é a relação de alguém que está sob permanente cativeiro. Tem gente que se dirige a Deus no espírito de escravidão, como se Deus fosse um tirano com um chicote, fustigando a sua vida para você fazer as coisas corretas. Mas Deus agora está mudando a nossa relação, tirando de nós o espírito de escravidão e nos dando em seu lugar o espírito de adoção. É a parte B aí do verso 15. O espírito de adoção por meio do qual nós chamamos Deus de Abba, Pai. E muita gente se pergunta sobre isso. Igor, por que nós oramos Pai Nosso que estás nos céus? Por que Jesus, quando está no Getsemane, não sei se você sabe disso, uma das poucas ocorrências da expressão Abba na Bíblia é aqui em Gálatas e na oração de Jesus no Getsemane. E por que Jesus ora Abba no Getsemane? Porque Jesus está ali ensinando aos discípulos o que filhos de Deus fazem. Filhos de Deus amam o seu Pai a ponto de se sacrificarem pela vontade do seu Pai. Por isso no Pai Nosso, aquele que ora como filho, ora seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não é essa a oração de Jesus no Getsemane? Não é isso? Não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. É o salto que o filho dá de confiança de que o pai dá conta dele. Nós não temos mais o espírito de escravidão, mas Deus nos deu um espírito de adoção por meio do qual chamamos Deus de Pai. E aí o texto continua, porque o próprio Espírito de Deus, verso 16, confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você só deixa de ser escravo quando o Espírito ilumina o seu coração, você toma consciência de que sua relação com Deus não é baseada no medo, mas é baseada no amor. Porque Deus te colocou numa relação completamente nova, radicalmente nova. Você não entra diante de Deus como um estranho, você entra como um membro da família. Como membro da família. Não existe estranhamento, não existe barganhas. Vou citar um exemplo muito simples. Imagine se eu, como pai, ao me relacionar com meu filho João, e o meu amor pelo meu filho fosse sempre condicionado ao comportamento dele. Imagine isso. Hoje meu filho se comportou muito bem. Filho, papai te ama tanto, vem cá dar um abraço. Parabéns, você hoje fez tudo direitinho, fez o para casa, acordou no horário, estudou o que papai pediu, parabéns. No outro dia ele não faz nada do que eu pedi. E eu falo, meu filho, vem cá, deixa eu pegar um chinelo ali, deixa eu te dizer uma coisa para você, eu te odeio. Eu te abomino, eu te rejeito, não te quero na minha vida. Ah, papai, me perdoa, eu vou fazer tudo certinho amanhã. Então faz amanhã para eu te amar, voltar a te amar. Porque hoje eu não te amo, hoje eu te odeio. Que pai faz uma coisa dessa? Isso é uma ofensa, uma abominação. Nenhum pai faz isso. E por uma razão. A simples condição do meu filho ser o meu filho o coloca numa condição de amor incondicional. O meu amor por ele é incondicional. Não é a obediência ou a desobediência dele que muda o status da minha relação com ele. Então veja bem, meus irmãos, isso é absurdamente profundo. Isso significa que o amor que Deus tem por nós é um amor incondicional. Deus não vai ser menos pai se você acordou hoje obedecendo ou desobedecendo. O amor de Deus por você não depende do seu grau de obediência. Isso que a religião e o espírito de escravidão nos ensina. É que Deus está o tempo inteiro mudando o seu humor em relação a gente. A gente ora e vai fazer aquela oração, observe os níveis de espírito de escravidão. Você vai fazer uma oração e você fica falando assim, nossa, eu queria estar tão bem espiritualmente hoje para orar, mas hoje eu não estou bem. Será que Deus vai me ouvir hoje? Porque, nossa, hoje foi um dia horrível, me comportei mal hoje, meu trabalho foi terrível, eu fiz um monte de coisa errada, não, eu vou dar tanto trabalho orar, né?
Eu vou chegar diante de Deus, eu vou falar o que para Ele? Olha as coisas que eu andei fazendo. E quando você assusta, o diabo roubou a sua identidade. Você condicionou o amor de Deus, a sua precariedade, a sua falta de santidade, a sua falta de pureza, como se Deus estivesse do outro lado brincando, como se um dia Ele te amasse e no outro não. Num dia seu nome está no livro da vida, no outro dia Ele tirou o seu nome do livro da vida. Como se o acesso a Deus fosse o tempo inteiro fruto, o amor de Deus por você, fosse fruto de um joguinho religioso. Quando, na verdade, o amor de Deus por nós é tão incondicional que Ele está nos amando quando obedecemos e continua nos amando quando desobedecemos. E aí você, de repente, descobre que para você obedecer a Deus, você precisa de razões melhores do que o medo. Você precisa de razões melhores para encontrar disposição para obedecer e amar a Deus. E de onde vêm as razões melhores? As razões melhores é quando você, como filho, quando você era criancinha, e seu pai olhava para você, ou sua mãe olhava para você e dizia: papai, mamãe te ama tanto, meu filho. E você ria, achava aquilo passava batido. Porque você não conseguia dimensionar o que aquilo significava. Aí um dia você vira pai. E aí você lembra que seu pai dizia isso, sua mãe dizia isso, e agora você sabe o que significa dizer: filho, eu te amo. Ou ouvir: filho, eu te amo. Deus, em grande medida, está nos educando e nos instruindo sobre o amor enorme que Ele teve por nós. É claro que somos retardados. É claro que somos lentos em dimensionar o amor e a grandeza do que Ele fez por nós. É claro, mas a nossa lentidão e a nossa lerdeza não está de maneira nenhuma diminuindo ou comprometendo o amor que Deus tem por nós. Assim como o amor que nós temos pelos nossos filhos é incondicional. Nós não dependemos da consciência deles sobre o nosso amor para amá-los. Mas o nosso trabalho como pais é continuar amando cada um deles. Quem sabe um dia eles vão dimensionar o nosso amor por eles. Mas Deus é assim conosco. Qual é o grande trabalho de Deus, meus irmãos, ao longo de toda a nossa jornada cristã? Nos instruir, nos ensinar sobre a largura, a altura e a profundidade do conhecimento de Deus em Cristo Jesus. É a gente dimensionar o amor que Ele teve por nós. Fomos feitos filhos de Deus. Por isso o espírito de escravidão tem que ir embora. E Deus deposita em nós o espírito de adoção, pelo qual nós chamamos Deus de Pai. E de novo, isso não é trivial. Chamar Deus de Pai significa que nós agora somos membros da sua família divina. Significa que a Trindade, a própria Trindade, a família celestial, se abriu para acolher filhos no seu meio. Deus agora colocou homens e mulheres que eram filhos da ira como co-herdeiros com Cristo. Verso 17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Não é a história que eu contei aqui no início? Da herança? Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por que ele fala co-herdeiros com Cristo? Porque Cristo é o primogênito. É a linguagem de Paulo, inclusive, aqui nessa carta. Ele fala que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Por que ele é o primogênito? Você sabe a linguagem da primogenitura, a tradição da primogenitura. O primogênito na tradição de Israel era aquele que recebia a herança quando o pai morria. A família podia ter 13 filhos. Quem recebia a herança? O primogênito. Aí você fala: os outros filhos não recebiam nada em troca? Não. O primogênito tinha a responsabilidade de distribuir a herança entre os irmãos. Você entendeu agora? Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, porque nós falamos sobre isso ontem, que Deus criou o universo para o seu filho. E é o seu filho que distribui a herança entre os outros irmãos. Por que Deus nos fez filhos em Jesus? Para sermos, olha a linguagem de Paulo no verso 17, co-herdeiros com Cristo. Herdeiros com Ele. Ele recebe a herança e distribui a herança àqueles que se uniram a Ele e foram feitos filhos de Deus nele. Qual é o testemunho do Espírito? O testemunho do Espírito é que somos filhos dele. Mas neste momento, apesar de sermos declaradamente filhos, gerados da vontade do Pai, veja que coisa extraordinária, participantes da família trinitária,
ainda não correspondemos a tudo que um filho de Deus deve ser e fazer. Ainda não temos todos os traços da nossa filiação divina. Por isso, Romanos 8, um pouquinho para frente, ainda em Romanos 8, lá no verso 19, é dito que a criação, a ardente expectativa da criação, é que ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. Você entendeu esse versículo? A criação de Deus tem uma expectativa. Tudo na criação tem uma expectativa. A criação está gemendo nesse momento numa expectativa. Qual é a expectativa da criação? Sabe aquela expectativa quando você vai num teatro, que a cortina está fechada e você fica naquela expectativa da cortina abrir? A criação está o tempo inteiro numa expectativa. O que elas esperam que seja revelado? Que os filhos de Deus sejam revelados. Nesse momento, nós vivemos como qualquer pessoa comum. As pessoas olham na rua, você passando, não imaginam que você é. As pessoas no seu ambiente de trabalho, na universidade, na faculdade, no convívio social, o vizinho, olha para você, você é uma pessoa ordinária, como qualquer outra pessoa. Uma pessoa comum. Porque ainda não foi revelado quem você é. A criação geme e suporta angústias até agora, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Porque um dia Deus fará os filhos de Deus brilharem como herdeiros com Cristo. Um dia nós seremos translúcidos e gloriosos com Cristo. Mas até lá, a criação está numa expectativa. E nós estamos aprendendo sobre o nosso destino e a nossa herança. Ainda em Romanos 8, verso 29, falei agora do primogênito dentre muitos irmãos. Mas o texto completo diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. A gente fala que ser cristão é, no fim das contas, sermos pequenos cristos. Refletirmos quem Cristo é, como Cristo era filho. Um outro texto importante, agora Gálatas capítulo 4, do verso 4 ao verso 7. Esse é um texto maravilhoso. E de novo Paulo usa a expressão Abba, para falar da nossa relação com Deus. Gálatas 4, versos 4 a 7. Paulo diz assim: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Existem duas formas pelas quais os homens podem tentar se relacionar com Deus. Ou o homem se relaciona com Deus pela lei, ou ele se relaciona com Deus pela adoção. Se ele se relaciona com Deus pela lei, a sua relação é uma relação legal, é uma relação de barganha, é o espírito de escravidão, é a relação religiosa, é a relação em que você tenta ser aceito por Deus, tentando impressionar a Deus pelo que você faz. Você tenta impressionar a Deus pelo seu desempenho religioso, ou tenta impressionar a Deus com quanto você se sacrifica por Ele. Você quer ser aceito por Deus por agradá-lo. A outra forma de nos relacionarmos com Deus é termos a nossa vida gerida pelo próprio Deus e o próprio Deus atribuir a nós a condição de filhos. Isso torna tudo diferente. Por que Deus nos resgatou? Deus nos resgatou de um sistema religioso falido. Mesmo os homens não religiosos, convencionalmente falando, tentam o tempo inteiro se constituir enquanto sujeitos a partir do seu desempenho moral, da sua obediência à lei, ou seu desempenho estético, ou seu desempenho financeiro. Gente, a velha doutrina da justificação continua sendo muito relevante, viu? Porque no final, o que os homens andam fazendo por aí, eles tentam se auto-justificar. O que mais tem no Instagram é um festival de auto-justificação. Eu gosto de usar uma frase no meu Facebook, antigo Facebook, eu colocava uma frase lá: um justificado cansado de dar justificativas. Porque o justificado é alguém que cansou de dar justificativas. Porque ficar dando justificativas é ficar tentando se justificar diante das pessoas. Mas como disse Paulo em Romanos 8, inclusive, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É verdade que nós somos colocados nos tribunais alheios todos os dias, não é verdade?
É o tribunal do outro, é o tribunal do que vão achar de mim, do tribunal do que minha mãe vai achar, do meu pai vai achar, é o tribunal do que meu vizinho vai achar, o meu tio rico vai achar, o meu primo bem-sucedido vai achar. A gente está sempre sendo colocado em tribunais alheios. Mas o único tribunal que nós deveríamos temer era o de Deus. Porque o único tribunal que é justo, preciso, é o tribunal que sonda a mente, coração, imaginação, intenções. E o único tribunal que deveríamos temer, desse tribunal nós estamos livres. Por quê? Porque fomos justificados por Ele. Fomos justificados por Ele. Então a plenitude dos tempos chegou e Deus nos resgatou da lei, nos resgatou desse regime de autojustificação, desse joguinho barato, em que a gente fica tentando se afirmar na nossa religiosidade diante de Deus. Ele nos resgatou porque estávamos sob a lei. Com qual finalidade? Para que recebêssemos a adoção de filhos. E aí Paulo diz no verso 6, belíssimamente: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama uníssono com o Filho de Deus, Abba, Pai. Assim vocês já não são mais escravos. Verso 7. Acabou a escravidão. Acabou a tirania do pecado. Acabou a tirania do tribunal alheio. Acabou a tirania do medo de Deus. Acabou a tirania do joguinho religioso. Acabou a tirania do pavor, do desamparo, da alienação de Deus, da pobreza espiritual. Acabou, meu irmão. Assim você já não é mais escravo. Você não se relaciona com Deus como escravo. Você se torna filho. E sendo filho, Paulo repete como em Romanos, você também é herdeiro de Deus. Nós não nascemos segundo a carne, não nascemos segundo a lei, não fomos gerados por causa do nosso trabalho. Deus nos concebeu na sua vontade. Cito aqui um trecho de um artigo que eu recomendo que você leia. Um Guilherme de Carvalho, pastor, lá na minha igreja comigo, meu colega, Guilherme escreveu um artigo chamado O Amante, o Amado e o Amor. Leia esse texto. O amante, o amado e o amor. Para quem não sabe, esses três adjetivos, ou substantivos, o amante, o amado e o amor, é como Agostinho, usando a teologia de João, descreve as três pessoas da Trindade. Deus, o Pai, como um amante. O amante porque ele é a fonte perene do amor. Todo o amor nasce no Pai. E o Pai tem um objeto que ele ama, que é o Filho, o amado. Não foi assim que ele foi apresentado no seu batismo? Eis o meu filho o amado, em quem eu tenho prazer? E o amor, que é o que Deus está derramando no Filho, é o Espírito. Paulo fala isso, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. O amante, o amado e o amor. Leia sobre isso. E ele diz o seguinte, o Guilherme, abre aspas. Na encarnação de Jesus, quando ele se fez carne, o humano é abraçado pelo divino. É feito seu irmão e seu filho, recebendo direitos inimagináveis para aquela que antes era uma mera criatura. Não, a encarnação não apenas reverte os efeitos da queda em Adão, ela eleva o homem. Eleva o homem para uma outra posição, transportando ele para dentro do seio da divindade. A adoção nos torna, assim, coparticipantes da natureza divina. E aqui, claro, citando 1 Pedro capítulo 1, verso 4, não estamos dizendo que nos tornamos deuses, não. Mas diz que nós participamos de uma dimensão da natureza divina. Nós participamos de um atributo da natureza divina, o amor. O amor. Deus nos colocou numa relação de amor com o Filho e numa relação de amor com Ele. Foi assim que Ele nos deu a adoção de filhos, foi assim que Ele nos transformou em criaturas
antes criaturas e agora participantes da sua herança, e nos deu o espírito de adoção por meio do qual Deus nos chama, nós chamamos Deus de Pai. Irmãos, agora observe como é maravilhoso pensar na adoção. É maravilhoso pensar que Deus, pela sua graça, tirou aquela condição de pobreza, privação e marginalização, e agora Ele coloca graça, amor filial e acolhida. Ninguém se sente estranho dentro da família divina. Se antes éramos carentes, órfãos e vivíamos em tensões relacionais, como filhos e filhas de Deus estamos satisfeitos, gratos e agora desejamos amar o nosso próximo. Temos como amar o nosso próximo. Como eu falava hoje para os líderes e irmãos que servem aqui na igreja, a igreja cristã não funciona por carência, funciona por abundância. Se somos herdeiros, trocamos o presentismo ansioso por esperança. Trocamos o desespero por um olhar para o futuro. Trocamos a insegurança pela esperança do reino de Deus. Trocamos a carência por uma vida abundante. Se antes vivíamos desesperados por uma crise de identidade, agora pelo batismo, como disse Paulo também em Gálatas, recebemos os trajes de filhos e filhas de Deus. Comunhão dos santos, o partir do pão e as mutualidades que só a igreja de Jesus pode proporcionar. Se antes vivíamos em crise familiar, solitários, sempre tentando ver quem é o nosso pai ou quem é a nossa mãe, quem é aquele que nos deu origem, quem é aquele que nos concebeu, qual é a minha genealogia, qual é a minha árvore genealógica. Agora, a crise familiar dá lugar à comunhão trinitária. Participar da família divina, adoração e orar como filhos, dizendo Abba. E por fim, 1 João capítulo 3, os versos 1 e 2. Esse é um texto belíssimo do apóstolo João. Você sabe que o tema da adoção é um tema caríssimo no Evangelho e nas cartas de João. 1 João 3, verso 1 e 2 diz: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você viu isso aí? Vejam que grande amor o Pai tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque também não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. É verdade que agora somos, mas ainda não brilhamos como tais. Por isso a criação está em expectativa, a cortina está fechada. O mundo espera, aguarda a revelação dos filhos de Deus, mas um dia haveremos de ser e brilhar como o próprio Cristo brilha enquanto Filho de Deus. Sabemos que quando Ele se manifestar, final aí do verso 2, quando Ele se manifestar na sua vinda, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar então. Eu quero que você nesse momento feche os seus olhos um pouco. Hoje você vai fazer uma outra disciplina espiritual. Você vai trazer a sua consciência nessa oração. Ontem nós aprendemos a orar baseado no sacerdócio de Jesus e o que significa orar em nome de Jesus. E hoje nós vamos aprender a orar como filhos. Você vai orar confiando na sua adoção. Você vai orar como filho e filha, não como escravo, não como alguém que tem que pagar uma dívida, não como alguém que deve alguma coisa a Deus, mas você vai orar como alguém que, quando foi batizado, foi feito filha e filho de Deus, porque de Cristo foi revestido no batismo. Você vai orar chamando Deus de Abba, de Pai. De Pai. Como alguém que sabe que vai ter uma herança. Todo herdeiro é assim. Todo herdeiro, no primeiro momento, ele é um escravo. Parece um escravo. Como todos os escravos. Parece um escravo. Ele é pobre como todo mundo é pobre. Até o dia do resgate da sua herança. Mas mesmo estando pobre, o herdeiro sabe que a sua pobreza é temporária.
Talvez nesse momento você olhe para você e você se veja pobre. Eu não estou falando de dinheiro aqui, você sabe disso. Você se veja um filho precário. Talvez você, olhando de forma muito objetiva, a sua vida espiritual está capengando. Mas agora é o momento de orar como filho e filha de Deus. E orar consciente de que Deus te deu um espírito de adoção por meio do qual você chama a Deus nesses termos. Ore a Deus e fala, me dê o testemunho do Espírito. Que o teu Espírito testifique com o meu Espírito que eu sou o teu filho e a tua filha. Eu não quero ser escravo da orfandade que o pecado gera em mim. Eu quero me ver um herdeiro justificado, que nasceu de novo, que foi concebido da vontade de Deus, que não nasceu da carne, mas do Espírito, que chama a Deus de Pai. Ore um pouco aí em silêncio, fale com Deus como Pai. Pai, é maravilhoso demais pensar que o Senhor não apenas perdoou os nossos pecados, mas nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. É maravilhoso demais saber que o Senhor nos deu o espírito de adoção. E saber que Jesus, o nosso irmão mais velho, intercede por nós e nos ensina a viver como filhos e filhas de Deus. É maravilhoso demais saber que somos co-herdeiros com Cristo, que Cristo partilhou da sua herança gloriosa conosco. E que o nosso destino está traçado pela vitória dele. E que estamos unidos a ele pelo poder do Espírito, que agora, nesse momento, nós não nos dirigimos ao Senhor como estranhos ou como escravos, mas nos dirigimos ao Senhor como filhos. E sendo filhos, partilhamos dessa alegria, dessa festa trinitária, em que Pai, Filho e Espírito Santo jubilam e nós jubilamos com eles, numa adoração contínua. Porque encontramos o Senhor o consolo para a nossa solidão, o consolo para a nossa alienação. O Senhor nos justifica. Por isso, ninguém pode intentar acusação contra nós. Nós não nascemos da vontade da carne. Nós não nascemos da vontade humana. Nós não nascemos de um acidente genético. Nós somos gerados e concebidos da vontade de Deus. Um dia a vontade de Deus gerou filhos e filhas. E pela graça, quando nós ouvimos a voz do nosso Pai, nós somos integrados nessa gloriosa família. Por isso, Pai, nessa postura de filhos de Deus, nós podemos orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Abner.